Em tempos de internet, de informática avançada e tempos de inteligência artificial, como cuidar de nossas crianças? Então, a nossa conversa é sobre a infância, né? E o cuidado com as crianças. Eu acho que a primeira pergunta que eu tenho muito interesse em te fazer é o que que tu sabe sobre as crianças? Qual é o teu olhar sobre as crianças? Então, sobretudo a infância para mim é um tempo muito feliz, né? Ou precisa ser um tempo muito feliz, né? Porque para mim a infância é um tempo em que a pessoa está se construindo. Então, ela precisa de todo o apoio, de todo o amor ao redor que possa proporcionar esse crescimento de uma forma saudável, bonita, alegre. Então, porque eu creio que a infância é um tempo privilegiado de aprendizagens, de descobertas, sim, sobretudo de descoberta e aprendizagem, né, da beleza do que tem ao redor e de tudo que tem ao redor, né? Então, é um tempo rico, sobretudo. E as crianças para mim são... todo mundo fala sempre que a criança é o futuro, né? Mas eu acredito que a criança seja o presente, porque ela nos lembra o presente. Ela está quase sempre no presente e eu tenho um receio que esse mundo agora esteja tirando isso das crianças. Então, para mim, a criança é a beleza do presente, da alegria, da energia, né, que dá vida, traz a novidade, né? A criança, qualquer criança, ela traz o frescor da vida, da novidade. E você, como professora, né, sabendo dessa fertilidade, né, na fase da infância, de aprendizado, né, de descoberta de tanta coisa boa, o que que te moveu a trabalhar a educação pela paz com as crianças? Então, eu vim de uma experiência escolar muito bacana, que tinha muito vínculo entre as pessoas. E depois com Chiara Lubich eu aprendi também o quanto esse vínculo é potente e é o centro da educação. Então, o vínculo e o amor, aí como o máximo dos vínculos, eu costumo dizer, me moveu também para fazer com que a escola seja também um espaço dessa convivência de paz, porque para Chiara Lubich a paz, ela nasce do amor. Ela é fundamentada no amor entre as pessoas, né? Nessa paz que é relação, que transborda para o mundo. Então, quando eu passei num concurso e fui trabalhar numa escola em que eu vivia um certo terror nessa escola, de violência, de uso de drogas ao redor, tinha bombas na escola. Eu procurava viver, construir a paz pessoalmente, até aquele ponto. Mas quando eu vi aquela situação em um bairro de uma cidade onde eu morei e vi o quanto as crianças vivenciavam aquilo, sofriam aquela situação, eu decidi daquele dia em diante fazer algo mais concreto, pensado, como a educação é algo que tem um objetivo, né? Então eu pensei em fazer algo mesmo com o objetivo mesmo de cultivar essa cultura de paz, de fomentar na escola essa cultura de paz. Então eu vi o quanto que as crianças são receptivas a isso, porque elas também sonham com a paz e querem isso. E sabem como é difícil viver num ambiente tenso, hostil, violento. Então, nada melhor do que plantar a semente onde o terreno é muito fértil. Então, plantar a semente porque não é um impor a paz, mas é um oferecer essa semente que pode florescer ou não ali, né? Então, inicialmente foi isso. Eu já tinha isso no coração, porque desde criança aprendi
seja no movimentos focolares, que na minha família, a construir um ambiente saudável, querer isso. Mas essa experiência me despertou mais para não parar, né? Não parar nunca mais, mesmo num lugar que diz assim, aqui é tranquilo. Não, ali também precisa, né? Precisa justamente para que não perca. Boa. E você hoje trabalha no projeto Live in Peace, né? Inclusive está aí no fundo da tela. Você poderia falar sobre o que é esse projeto? Quando que você se engajou nele para poder fomentar essa cultura pela paz, pelo Brasil? Então, o projeto Live in Peace é um projeto internacional, né? Ele está em mais de 2.000 escolas atualmente no mundo inteiro, nos 5 continentes. Recentemente a gente foi buscar um pouquinho esses dados e são imensos. E não só em escolas, mas em universidades, em casa de repouso, em penitenciárias, está em muitos lugares, né? E quando eu conheci o projeto Live in Peace, na verdade, quando eu morava no Pará, eu já tinha um projeto de educação para a paz na escola do estado onde eu trabalhava. E a gente já tinha um caminho de mais de 4 anos bem consolidado. E ali eu tinha percebido que muitos adolescentes se engajavam nesse caminho de construir uma cultura de paz, mas muitos tinham muitas dificuldades. E eu queria entender qual era essa dificuldade, o que eu podia fazer, que recursos eu podia oferecer para esses adolescentes, no caso ali era, para que eles conseguissem ser realmente construtores de paz. E então, foi aí que eu vim para o Rio, vim estudar. Eu vim fazer um mestrado, fui procurar fazer um mestrado sobre isso, né? Eu encontrei um grupo de ética, o GPE da UFRJ, e aí eu comecei a dizer, e agora o que é que eu vou estudar? No movimento dos focolares já existiam vários projetos de educação para a paz. Em Recife, por exemplo, tem um projeto que é Educação para a Paz, a Arte de Amar, que funciona há muitos anos. Esse ano, se não me engano, eu não vou dizer quantos anos, porque eu não sei exatamente, mas há muitos anos existe trabalhos científicos também na Universidade Federal de Pernambuco, e eles já caminham ali nas escolas, nas cidades do interior. Mas esse daí já tinha um estudo sobre ele, já tinham pesquisas. E aí eu perguntei, no movimento dos focolares, que outras coisas tinham de ações, de projetos existiam, que ainda não fiz. Isso foi em 2015. Então eu procurei o Carlos Palma, que é o professor que começou esse modo, como já existia da paz, já existia o time out, que são esses 2 pilares do Live in Peace. Então ele tinha difundido para fora do movimento dos focolares essa metodologia, como a gente hoje chama. E aí eu comecei a pesquisar sobre o Live in Peace, sobre as ações que já existem, a tentar descrever a metodologia desse, como assim jogar um dado vai criar a paz, como assim? E aí, hoje a gente tem um grupo de pesquisa a nível internacional que se reúne regularmente. A gente já está preparando a primeira publicação dos anais de uma jornada científica que a gente fez sobre isso. E o que eu posso dizer? Aquele instrumento pedagógico que é esse dado, que eu tenho um aqui atrás, pequenininho, inclusive reciclado, que a gente fez, esse dado da paz aqui, ele já existia como dado do amor, e os alunos do Carlos Palma, que eram muçulmanos, traduziram, digamos assim, para uma linguagem, atualizaram para uma linguagem que eles pudessem, como o nosso era cristão, como base, eles traduziram um pouco para algumas palavras que fossem universais para todos. E perdoar uns aos outros no lugar de amar os inimigos, ser primeiro a amar, continua a mesma coisa, amar a todos. E esse dado, assim, faz um efeito muito grande, porque é um jogo, e quando é um jogo ninguém está impondo nada para ninguém, então se você joga a frase que cai é uma proposta para todos, inclusive para mim, que sou professora. E o time out é um momento de silêncio ou oração pela paz que se faz todo dia, ao meio-dia de cada fuso horário. Então, se agora for meio-dia em algum lugar, alguém vai estar fazendo esse momento pela paz. Então, o time out nos lembra, coloca a paz, digamos assim, como um assunto do dia, todos os dias, isso já é importante. E o dado da paz, como funciona? A gente, jogando esse dado, a frase que cai para cima é o desafio do dia. E
colocar em prática esse desafio é um dos pontos, mas compartilhar o que viveu com outra pessoa é muito importante. Porque além de fortalecer dentro, você elabora aquilo que você fez. Então, a questão de fazer uma reflexão sobre a sua atitude é uma autoavaliação, praticamente. E quando você doa para outra pessoa, sem a pretensão de ensinar, mas compartilhando mesmo, é uma possibilidade de expandir isso, né? E aprender uns com os outros. E eu aprendo todo dia com os meus alunos, né? Hoje eu tenho uma turma de alunos de 10 anos e todo dia a gente joga o dado da paz. Com a escola toda, que são mais de 480, a gente joga toda segunda-feira. Hoje a gente jogou. Mas a minha turma quer jogar todo dia, e todo dia a gente conta experiências, né? Todos nós, eu também, né? Então, por exemplo, uma criança hoje contou sobre que estava no supermercado, agora eu não vou lembrar todos os detalhes, mas não sei como que aconteceu lá no supermercado, eu sei que alguém precisou de ajuda e ela correu para ajudar. Ou uma minha aluna, por exemplo, outro dia que disse, eu estava no elevador, ela tem muito medo de elevador, então ela queria ir logo, mas ela viu um idoso chegando, ela parou a porta do elevador para que desse tempo da pessoa chegar até entrar e subir com ela. E assim, são coisas muito concretas e que dão muita alegria, aquela alegria simples do dia a dia, né? Que é o fruto, porque ela dizia que a gente vive a frase, conta o fato e tenta identificar que fruto aquela vivência teve na nossa vida ou ao nosso redor. E a gente percebe, né, claramente, quando o clima melhora, né? As crianças dizem que a nossa sala é uma sala muito alegre. E não é porque a gente vive rindo, mas porque tem um clima de fraternidade entre nós, né? Que vai crescendo ao longo do ano, né? Não sei se deu para responder um pouquinho o que eu preciso, como é que a gente vive. E entrando nesse aspecto, né, da vivência, quais são os maiores desafios que você encontrou, né, para poder fomentar essa cultura pela paz e sobretudo, para além da escola, né? Você falou sobre as crianças, os impactos que tem na vida delas e as famílias também, as comunidades. Como é que você vê esse reflexo? Se você tem algum retorno, um resultado positivo sobre isso, né? Sobre essa cultura pela paz que você tem implantado? Tenho. Em 2017, 2018, eu fiz a pesquisa de mestrado sobre isso. E além daquilo que eu recebo depois, teria muitas experiências, mas eu gosto de contar essa porque já é consolidada, né? Assim, numa sala de aula, por exemplo, tinha uma criança que quase chegou e quase não tinha amizades, não gostava de conversar com ninguém e tinha muita dificuldade na leitura, na escrita. E aí, porque também esse modo de viver a paz leva a gente a ter um olhar pelo outro para amar como se fosse a gente mesmo, né? Então eu sempre me pergunto, e se fosse eu no lugar dessa criança, o que eu gostaria que fizessem por mim? E aí eu me aproximei, aos pouquinhos eu fui conhecendo um pouco da história dela. Ela tinha se mudado para o Rio, de um outro estado, tinha deixado a casa da mãe dela para morar com o pai. Por mais, ela dizia aí que ela era muito bem cuidada, mas que ela sentia muita saudade. Porque lá onde ela morava, ela tinha muito espaço para correr, era uma cidade pequena, e aqui ela morava numa comunidade que era perigoso sair na rua, que só passava carros e ela não podia sair de casa, e ela era visivelmente triste. E assim, eu me preocupava com isso, porque isso estava impactando também o desenvolvimento também da aprendizagem dela. Mas aí, aos pouquinhos, né, a gente foi tentando envolvê-la nas brincadeiras, nos grupinhos de estudo que a gente tinha na sala. E quando chegou em junho, né, já tinha um bom tempo, eu vi ela começar um pouco a desabrochar. E aí, ela dançou com a gente na festa junina. Eu tinha vindo do Pará, então eu fiz um carimbó e eu me lembro dela dançando, rodando essa saia, tão feliz. E aquilo me perguntei, o que será que tem acontecido, né? Um pouco depois, eu precisei começar as entrevistas com os responsáveis, porque eu tinha pedido a eles sobre o dado da paz, né, nessa época, além de ser jogado na sala, ele ia num envelope, numa pastinha com um caderninho que a gente chamou de Diário da Paz, e circulava nas casas.
E o dado era desmontado e colocado nessa pasta. Então, as famílias, além de eu ter me reunido com eles, e eles tinham ciência do projeto, participavam bastante, mas ia também para casa o dado. E quando eu fiz a entrevista com esse pai, ele me disse: eu quero te dizer uma coisa, depois que eu terminei de fazer as minhas perguntas. Eu queria dizer que agradecer, porque a minha filha hoje é muito feliz. Ela sorri. Ela voltou a sorrir. E quando eu perguntei, depois eu fiz a entrevista com ela. Eu fazia com eles no intervalo do recreio, só conversava e eles pediam para gravar, eles gostavam de gravar. E ela, além disso, ela quis escrever para mim. Ela escreveu assim, eu cheguei a, não vou me lembrar as palavras exatas, mas ela dizia que ela tinha chegado aqui e ela só ficava presa dentro de casa e ela era muito triste. Mas aí ela veio para a escola, ela aprendeu a amar, a perdoar as pessoas, que era a dificuldade que ela teve de deixar lá, né? Ela não entendia que ela tinha deixado. Aprendi a perdoar, aprendi a sorrir. Né? Então, assim, e essa é uma das experiências, né? Que além de tudo está escrita, mas tem tantas outras. Tinha sobre o perdoar uns aos outros, por exemplo. Tinha uma mãe que quando ela me encontrava, ela dizia: você não sabe, esse dado está fazendo estragos na minha casa. E o estrago que ela falou, aí eu brinquei e disse: qual foi o estrago? E ela disse: na nossa família tinha um dos meus irmãos que estavam afastados da família fazia muito tempo. E a minha filha você conhece, ela é muito teimosa e ela era muito braba. E elas viram essa menina se formar, porque ela estava sempre brigando com todo mundo, em pé de guerra, na defensiva. Mas ela tinha os motivos dela. Ela era muito discriminada pela religião dela. E lá na sala ela entendeu que ela podia dizer de que religião ela era e que ela não ia ser discriminada. Então ela relaxou, ela não era mais aquela menina agressiva que não precisava mais se defender o tempo inteiro ali. Mas aí ela encontrou outro modo de fazer as coisas com aquela decisão que ela tinha, que ela conseguiu fazer com que toda a família voltasse a falar com esse tio, para a alegria da avó, que há muitos anos não via o filho, e ele pôde retornar ao convívio, visitá-la, né? Porque ela dizia o tempo inteiro, colocava lá a frase grudada na geladeira, lembrando a todo mundo da necessidade de perdoar uns aos outros, né? E uma vez eles me perguntaram: eu tenho mesmo que perdoar? Né? Então, uma vez aí eu contei para eles que eles não eram e não são obrigados a perdoar, mas que a gente pode perdoar. E que quando a gente consegue, nem sempre a gente consegue, que é muito, muito bom. Né? O que a gente experimenta é muito bom. E eu contei para eles algumas experiências minhas na minha família, né? E aí eu me lembro que aí depois ela contou essa experiência, né, da família dela também, de ter perdoado. E eu vi que a partir desse dia, por exemplo, teve uma vez que um aluno aprontou desde o portão até a porta da sala, e eu perdi a paciência no caminho. Eu gosto dessa experiência porque é emblemática para mim, me lembra todo dia disso, me lembro dessa experiência porque me ajuda. E eu perdi a paciência e dei 2 gritos nele no meio do caminho. E aí quando chegou na sala, eu abri o armário, uma das alunas olhou e viu o dado bem grande, a gente tem um dado gigantão, assim, de 35 centímetros. E aí ela olhou e disse: bem que podia cair e perdoar uns aos outros hoje, não é? E eu ri e disse: é verdade. Aí eu voltei para a turma e quando eles se silenciaram para a gente começar a aula, eu disse: gente, do mesmo jeito que eu chamei a atenção do fulano lá na frente de todo mundo, eu queria pedir desculpas para ele, né? E ele correu, me deu um abraço, ele era bem pequenininho, e pediu desculpas também, né? E ele estava chorando, porque ele estava chateado com algumas coisas que tinham acontecido em casa, por isso que ele estava agitado daquele jeito. E a gente saiu, como eles faziam, a gente fazia de resolução de conflito, a gente saía da sala, sentava e eu baixei no chão da altura dele e a gente conversou, ele me contou o que aconteceu. E as crianças disseram: mas você perdeu a paciência porque a gente também aprontou, então a gente também deve desculpas. E eu acho que nunca, nenhuma vez que eu fiz, todas as vezes que eu fiz isso, aliás, né, assim, nunca aconteceu das crianças não pedirem desculpas de volta. Entre nós adultos nem sempre é assim, né? Sim. Nem sempre a gente consegue reconhecer o nosso erro quando o outro fala. Nem sempre. Eu mesma não consigo sempre.
mas eu aprendo com eles essa imediatez e simplicidade. Eles pedem imediatamente de volta e reconhecem o próprio erro. Isso é uma das coisas que as crianças podem ensinar pra gente. E me ensinam todo dia, né? Então, assim, daquele dia, assim, eu aprendi que a autoridade não tem nada a ver com não mostrar as suas fraquezas, as suas limitações. Eles me respeitaram ainda mais porque me viram capaz de pedir perdão, de perdoar. Né? Eu acho que isso também a gente pede para as crianças, né? Pede desculpas. Mas eu acho que dificilmente eles veem um adulto pedindo desculpas na frente deles. Então, criança aprende por imitação, antes de tudo, né? E esse é o meu exercício, que é árduo, né? Não de ensinar coisas, mas de ser. Que era a Lu que dizia isso pra gente, né? Aquilo que a gente fala precisa ser antes. E de vez em quando eu me vejo envergonhada de não conseguir sempre. Mas aí eu digo pra eles também, né? Que a gente erra. Então, acho que é isso, né? Esse reverberar fora da escola, né? É levar nossas experiências, mas eles vivem. Outra coisa legal, assim, é que a frase amar a todos quer dizer também cuidar do meio ambiente, é não excluir ninguém e cuidar do meio ambiente. E as crianças levam isso muito a sério. Um dia desses, um deles falou que estava na praia, né, aqui no Rio de Janeiro, imagina Leblon, São Conrado, eles moram ali por perto. E aí um deles disse, eu fui à praia com meu pai expôs o picolé e jogou o palito no chão. Eu peguei o palito, joguei no lixo e falei, pai, não pode fazer isso, né? O outro disse, e ele explica, né, porque tem as tartarugas, explicam tudo. E um outro contou que ele desce do ponto do ônibus atrás da escola e ele notou que está sempre muito sujo ali, cheio. Tem umas barraquinhas que vendem doces, pipoca. E aí ele sempre catava uma outra coisa e colocava no lixo, mas ficava sempre muito sujo. E ele chegou em casa, colocou uma sacola de plástico dentro da mochila dele, que era para ele levar e quando descer na parada do ônibus, catar o lixo, ter uma mochila, uma sacolinha onde colocar, né? Porque ele queria cuidar do meio ambiente, senão o lixo ia para o bueiro e ia entupir tudo. Então, assim, isso cria a consciência, né, de cidadania. E por falar em cuidar de cidadania, né, esses dias a gente foi visitar, minha turma foi visitar a Pequena África, não sei se você conhece, que é um ponto turístico do Rio. Não conheço. Pois é, a Pequena África fica no centro do Rio, é um lugar onde histórico para nós da escravização, onde chegavam os navios negreiros, então um lugar de memória que precisa ser conhecer, né, para não se repetir essa história e sobretudo para dar valor à nossa cultura, né? E a gente visitou e foi muito bonito, tem a Pedra do Sal, que é o berço do samba, e a gente visitou o local e no ônibus de volta comentando sobre o passeio, um deles disse, só não gostei de uma coisa, estava muito sujo, estava cheirando mal. E aí eu disse, verdade, e eu tenho às vezes vergonha quando eu vou com meus amigos, levar os meus amigos ali para conhecer. E eu sempre fico pensando, o que é que eu posso fazer? Já tive vontade de escrever para o prefeito. Vamos escrever para o prefeito? Eles disseram, pode. E eu disse, vamos achar o e-mail. Achamos o e-mail Monumento Histórico, que a gente tinha aprendido a arte de amar, e que entre no Amar a Todos tinha cuidado do nosso espaço, do nosso ambiente, que a gente queria propor se podia ser mais lavado ali, como é lavado o Leblon, que a gente sabe que é lavada depois da feira. E aí essa carta chegou ao gabinete, e o gabinete transformou num processo de solicitação de limpeza da rua, limpeza urbana. E depois encaminhou para o secretário de Cultura, que respondeu às crianças, parabenizando pelo cuidado que ele ia mandar para a Secretaria de Obras para verificar o que era possível fazer. Então, as crianças entenderam o quanto são importantes e quanto elas podem ser protagonistas também da transformação. Assim como a gente está transformando a gente mesmo com a paz, porque eles dizem isso, que eu brinco que o da paz não é mágico, mas eles falam, mas ele dá ideia para a gente viver a paz. E é verdade, né? E a paz chega a esses lugares, né? E aí uma aluna disse, eu quero e-mail para mandar outro e-mail para o prefeito para limpar o meu bairro. Então, quer dizer, essa vivência da paz, a gente às vezes pensa a paz é quieta, todo mundo caladinho. Não, minha turma é bem barulhenta e a gente faz barulho também na cidade nesse sentido, né? De construir, é nossa cidade, né? Então, construir a
paz também é viver a cidadania, não tolerar a injustiça, né? Muitos deles contam experiência com os moradores de rua, dividindo o lanche com eles, levando água, dando um sorriso, um bom dia. Diminuir essa desigualdade social o quanto nos cabe e a gente consegue. Então, a paz tem muitos nomes, né? Então, esse levar para fora nesse sentido. Esses dias eu recebi, dia do professor, eu recebi uma mensagem que me emocionou muito. Uma aluna minha de 2017, agradecendo por ter aprendido também essas coisas. Ela agradecia por isso. Ela não me agradeceu porque eu ensinei português, matemática, história, porque ela disse que isso aí era a base, né? Ela também quer ser professora. Desse jeito, ela disse. Caramba, é muito lindo e inspirador te ouvir, sabe? Porque as crianças têm muito para dar, né? As pessoas pensam que só a gente que pode dar para as crianças têm muito para dar. E é muito lindo te ouvir, porque eu considero que o teu trabalho é um trabalho de impacto sociopolítico, né? Porque Sim, você contribui para o índice de felicidade que muitas pessoas não sabem o que fazer diante dos desafios, dos problemas que a gente encontra no nosso planeta, né? Como que a gente pode resolver? Como que a gente pode viver bem, né? Em sociedade. Então, assim, é muito lindo, é muito impactante ouvir as tuas experiências, a tua vivência, o modo como você ensina as crianças, para além das disciplinas, né? Como que elas podem colocar em prática a fraternidade no lugar onde elas vivem. Então, eu gostaria, assim, que tu dissesse para as pessoas de casa, para os adultos, inclusive, o que que eles podem fazer em casa, na escola, em qualquer lugar em que você encontra uma criança, como que você pode intervir na educação delas, contribuir, né, na educação delas, porque você contribui também em crianças para que as crianças tenham um pensamento crítico, que saibam resolver problemas, que convivem com fraternidade dentro dessa diversidade. Então, como que você pode ajudar o adulto cuidador das crianças a viver em estado de escuta, de empatia, de exercício, de que é um crescimento coletivo, né? Como que você sim. pode ajudar? Olha, assim, são muitos desafios, né? Você mesmo falou, você até me perguntou dos desafios que eu encontro, são muitos, né? Se eu for pensar uma sala de 35 para amar cada um, mas como que era a Lube que nos dizia que a gente ama uma pessoa por vez? Aí é possível, né? E as angústias de pensar de não dar conta vão sumindo, porque quando você ama um, aquele momento ali se potencializa, porque as crianças, como eu falei, aprendem por imitação. Então, uma coisa que eu não peço, eu suplico aos adultos, é que sejam coerentes e sejam capazes de recomeçar quando não conseguirem, porque é aí que as crianças aprendem a confiar, e a confiança é base do relacionamento de amor, né? A confiança, o respeito. Outra coisa que eu peço o tempo inteiro, e eu brinco lá na escola que eu sou advogada das crianças, porque eu não tolero ver uma criança sendo negligenciada, ou o outro extremo, que é o abuso de um adulto que usa das crianças. Então, por isso que eu fui estudar o amor, né? A última pesquisa que eu fiz foi sobre o que é o amor na educação. E justamente porque eu vi essa potência que é a criança, e se você não a protege, e proteger não tem nada a ver com cobrir erros, né? É justamente dizer a verdade para ela e ajudá-la a enxergar o mundo. Porque é a gente que abre a porta do mundo para elas, a gente não se dá conta disso às vezes. A gente chegou primeiro no mundo, a Hannah Arendt fala o tempo inteiro isso, né? A gente chegou primeiro, nossa responsabilidade é mostrar para elas o mundo. Que mundo que a gente está mostrando? Né?
o mundo, claro que a gente não vai esconder as dificuldades, mas há uma gradualidade nessa entrega. E o que está acontecendo ultimamente, a gente ouve falar de adultização, a gente ouve falar de tantas coisas assim, né, que são assustadoras, né, porque eu vejo o resultado disso lá na minha sala. Então, se a gente não fizer algo agora, logo, né, e é tão simples fazer algo, né, vai ser mais complicado mais para frente. Outra coisa, né, olhar para a criança com um olhar de esperança. Quem de nós nunca foi impulsionado pelo olhar de alguém que confiou na gente, que apostou na gente, né? Quem de nós nunca foi impulsionado por alguém? E aí, por exemplo, né, teve um tempo atrás que eu tinha uma aluna que veio para minha sala e transferida, repetente, com toda aquela carga de notícias sobre ela que diziam que ela não teria muito futuro. E aí, quando eu olhei para aquela criança, eu pensei, eu tenho 2 caminhos aqui possíveis. Ou eu a rejeito, ou eu a acolho completamente. E acolher era conhecer a sua história, me interessar pelo que ela gostava. E aí eu descobri que essa menina gostava de cantar. Tem uma voz linda. Mas só era conhecida pelo que aprontava na escola, em casa, na rua. E aí teve um festival na escola e eu insisti para que ela se inscrevesse. E aí essa criança brilhou lá no palco cantando. E aí eu me lembrei que eu falei depois para as crianças, vocês já parabenizaram a fulana pela música que ela cantou? E depois a ela eu disse, você viu como é bonito ser conhecido por uma coisa bacana? E assim, o sorriso daquela criança, né? Ainda tinha um fator que ela não respeitava os adultos. Ela passou a respeitar. E aí eu vi o quanto a injeção de confiança, de dizer que eu acreditava, mas também dar elementos para que aquela criança se desenvolvesse, né? Segurança, a criança precisa de segurança para crescer. E aí eu vi alguém desabrochar, né? Depois de um tempo, esse ano, por exemplo, por causa disso, o meu projeto, todo ano eu tenho um projeto, esse ano eu fiz o projeto Florescer, que é justamente ajudar, né, as crianças a aprenderem que há coisas que os adultos oferecem para elas, conhecimento, né, a casa, a escola, todo o aparato que elas precisam para crescer, físico, mental, né, de conhecimento, mas tem uma coisa que só a flor pode fazer, que é a fotossíntese, né? Então ela também tem algo que só ela pode fazer, que é florescer, querer florescer também. Então aquela pequena parte de responsabilidade. Então para o adulto que olha para uma criança pensando que é uma flor dessa, né, que precisa da gente, mas também que ela precisa da autonomia gradual, né? Mas tem que ser gradual. Se a gente não respeita isso e oferece para ela coisas que ela não deveria ainda saber, porque ainda tem um tempo, ou porque não deveria estar exposta a certos conteúdos, ou que da segurança que ela precisa, do afeto que ela precisa para ter a confiança de não ter medo de crescer. Tem isso também. Eu conheço crianças que têm medo de crescer. Né? Ou que já cresceram porque tiveram que dar conta da própria vida. Então, se a gente consegue dar esse mínimo ao redor delas, né? Eu acho que a gente está contribuindo para que esse mundo, não só para nós, mas para elas, seja melhor agora, não depois, né? Então, eu acho que é uma outra coisa que eu sempre penso, que eu tenho, depois agora essa parte da pesquisa que eu fiz sobre o amor, ficou muito claro para mim, é que amar o outro não é só um sentimento, é também um sentimento, mas é uma ação. E a ação de aprender a ver e reconhecer o valor do outro. E a criança também tem valor. Então, eu até falo isso para os responsáveis nas reuniões. Eu não vim aqui fazer fofoca dos filhos de vocês. Né? Eu vim aqui para a gente juntos se colocar de acordo para como estar juntos para caminhar junto com eles, para eles crescerem, né? Se colocar de acordo. E aí, assim,
quando eu vejo, né, aprender a valorizar o outro, as crianças também aprendem com a gente ou não. Quando eu vejo uma criança tratando mal a outra, eu me pergunto, eu tô muito irritada essa semana, eu acho que eles estão vendo eu quase assim falar com muita ríspida, eu tento me refazer, me recolocar. Porque as crianças repetem muito do que a gente faz. Quando diz que a flor não tá bem, né, a gente corrigiu o terreno, né? Verdade, muito Então lindo mesmo. isso. Amar as crianças na sua totalidade, né? Ter coragem, ter compaixão. Então, muito obrigada pela tua generosidade, por nos conceder essa entrevista, né, tão bonita que me enriqueceu e certamente enriquece também cada um que está escutando esse programa.